A melhor maneira de nós estarmos firmes em Cristo é sempre fazermos uma autoanálise da maneira que nós estamos vivendo, andando com Jesus. Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. A melhor maneira de você saber se o que você está fazendo está correto ou não é se autoanalisar. Não adianta vir pastor, pregador, missionário falar para você do que você deve ou não fazer se você não tiver o critério de autoanálise dentro de você ativo. Porque a melhor forma de nós sabermos se estamos no caminho certo ou não é analisarmos as nossas atitudes e compará-las à luz da palavra de Deus, à luz dessa verdade. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estava refletindo sobre um texto da palavra do Senhor, quando o Senhor chama Moisés para subir no monte para dar os 10 mandamentos. E a palavra de Deus diz que Moisés ficou por muitos dias. Foram 40 dias no monte com o Senhor, na presença do Senhor. E como nós sabemos, Moisés, ele era o símbolo da presença de Deus no meio do povo judeu, representando então a presença de Deus naquela comunidade. Só que aí quando o representante, a imagem, a pessoa em quem Deus se manifestava e a pessoa a quem Deus usava, saiu do meio, aquele povo se viu sozinho. E na natureza e no coração humano, nasceu a necessidade de colocar um novo comandante ou um novo objeto para que eles pudessem chamar de presença, para que eles não se sentissem sozinhos ou abandonados. Na verdade, havia uma falsa ideia de abandono, porque Deus não havia abandonado eles. Deus apenas havia retirado Moisés para entregar os 10 mandamentos, mas Deus continuava no meio daquele povo. Tanto é que Deus estava no monte. Eles estavam no pé do monte, Deus estava no monte. Deus não tinha saído ou afastado daquele povo. Deus tinha atraído Moisés para ter uma conversa e entregar os 10 mandamentos. Mas eu não quero me aprofundar nisso. O que eu quero trazer aqui para vocês é como há no nosso coração a constante necessidade de ter alguém comandando, ou de ter algo para que a gente possa olhar e ter isso como nossa segurança. Então, quando aquele povo se viu sem Moisés, sem um líder, sem alguém para guiá-los, ou sem algo para eles chamarem de segurança, eles criaram uma nova segurança, uma falsa segurança, que nós comumente chamamos de ídolo. Todas as vezes que nós tiramos Jesus do centro do nosso coração, todas as vezes que nós tiramos Deus, ou que nós perdemos esse contato, nosso contato com o Senhor, não por escolha dele, mas por decisão e escolhas nossas, o nosso coração tende a criar novos ídolos, porque o homem é vazio, nós somos vazios, nós temos a nossa natureza caída, então nós temos a necessidade de sempre termos uma segurança para agarrarmos, um ponto de referência. E quando perdemos este ponto, temos a tendência de criar um novo e rapidamente. Porque assim que o povo se viu sem Moisés, qual foi a ideia deles? Vamos criar alguém para que a gente possa ter como segurança. Para que a gente olhe para aquilo e tenha aquilo como um protetor. E foi aí que nasceu o bezerro de ouro, um ídolo para aquele povo. E aí as pessoas acham que isso não está acontecendo no nosso dia atual. Nós, comumente, como fazia o povo judeu, continuamos com essa ideia de que outrora não estávamos na presença. Temos a necessidade de ter um novo ídolo para nos guiarmos ou para termos como ponto de segurança. E é aí que nasce o pior problema, porque Deus abomina a idolatria. O nosso coração é um altar aonde somente o Senhor deveria ser o centro, o objeto, o ser, a pessoa responsável por morar e habitar. Só que o ser humano, através das suas escolhas, tem rejeitado a Deus e criado objetos para ter uma segurança, sendo que somente Deus pode trazer a segurança necessária para elas. Somente Deus pode trazer a segurança necessária para nós. Não há pessoas, até mesmo quando eles confiavam, achavam que era Moisés o ponto, eles caíram em desgraça, porque era Deus o foco. O nosso alvo tem que ser o Senhor. E todas as vezes que a gente começa a se distanciar ou tirar o Senhor do centro do nosso coração, naturalmente vamos começar a criar ídolos. E aí começamos a ocupar o nosso coração com objetos, com bens, com pessoas. E aí esse se torna o nosso bezerro de ouro. E aí começa o início da ruína humana, da queda humana, da nossa fraqueza, da nossa destruição, da nossa ruína.
Porque nós só estamos de pé, só vamos permanecer de pé se o Senhor for o centro, se o Senhor for o alvo, o centro do nosso coração. Se tiver algo que não seja Ele. Como resultado, não importa a ordem dos fatores, é só destruição, morte, queda, ruína. Não tem nada de bom nos esperando no final de um caminho em que o Senhor não seja o guia, a direção, o foco, o propósito. Por isso, se não for o Senhor sendo a tua vida, da tua casa, dos teus negócios, do teu coração, não vai dar certo. Você não vai conseguir. Não vai prosperar. Não vai andar. Nada vai funcionar na tua vida. Enquanto tiver bezerros ocupando o espaço que é do Senhor, nada vai dar certo. Você vai ficar dando murro em ponta de faca. Você vai sofrer consequências. Você vai continuar andando em círculos. Eram para ser linhas retas, mas que você transformou em círculos por escolher trocar o Senhor por bezerros de ouro. Como Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. E aí hoje você faça isso. Observe se você não tem colocado objetos ou pessoas no lugar que é de Jesus na tua vida. Colocado isso como prioridade em vez de ser Jesus na tua vida. O ano passado mesmo, eu testemunhei que eu estava tirando o tempo que eu tinha de relacionamento com Deus, colocando na Netflix. E isso se tornou um ídolo, um bezerro de ouro para minha vida. Porque eu estava tirando tempo que eu deveria ter de relacionamento com Deus para ter com as coisas deste mundo. Isso é um ídolo. Isso rouba tempo, tira tempo de nós. E aquilo que tira tempo nosso com Deus é ídolo, é bezerro de ouro. Tem que ser queimado, quebrado, destruído. Porque se você não quebra, não destrói, não queima, isso quebra e te destrói. Porque nos tornamos iguais a eles. Inúteis, inertes, infrutíferos. Não fala, não vê, não faz nada. E aí, quando eu fiz essa autoanálise, eu percebi que havia um bezerro de ouro ocupando um espaço que era para ser de Deus. Eu tirei e destruí. E aí tudo voltou a funcionar novamente na minha vida. E eu, até o final da minha vida, tenho que estar sempre fazendo essas análises para ver se não estou ocupando o lugar de Jesus com coisas deste mundo, com ídolos, com bezerros de ouro. É uma autoanálise, é constante, é frequente. Porque a gente pode estar andando um caminho, errando neste caminho, e não perceber que isso é um caminho de morte para nós. E chegar no final de tudo, você olhar para aquilo e falar assim, cara, o que eu fiz na minha vida? Tudo porque eu não parei para analisar se aquilo que eu estava fazendo era o que o Senhor queria para minha vida. E digo uma coisa, eu tenho certeza, se você fazer essa autoanálise, orar ao Senhor, Ele vai revelar quais são os bezerros e os ídolos que têm ocupado o espaço dele na tua vida. E você fazendo essa limpa, eu tenho certeza que Deus vai fazer um 180, vai mudar a rota, vai transformar, vai fazer um reboliço, vai fazer as águas se movimentarem. E aí você vai ver tudo fluindo para a glória do Senhor. E digo mais, vai valer a pena.